Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Nós estamos de volta para a gravação de mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Semanalmente nós dispomos um vídeo comentando a lição de adultos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e todos esses nossos vídeos nós dispomos em 10 tópicos. A nossa lição ela geralmente consta de uma introdução, 3 ou 4 tópicos e uma conclusão. Então a gente vai lendo, fazendo uma varredura em toda essa lição e extraindo lições interessantes para fornecer para você. Por isso o nome desse canal, Escola Bíblica Complementar. Nós continuamos ainda fora do nosso domicílio, né? Nós moramos em Maceió, mas estamos em Montes Claros, em virtude da enfermidade da minha esposa, que foi afetada pelo Covid, né? Chegou a ser internada e ir para o CTI. E os irmãos têm percebido, por exemplo, o nosso vídeo passado saiu bem atrasado, porque nós tivemos muitos problemas em ajustar os vídeos. Mas estamos nos organizando para ir melhorando, até voltarmos à situação de normalidade. Então, nos desculpem, o vídeo saiu na madrugada de domingo, né? Então ficou muito em cima para muita gente estudar, mas o vídeo está aí para você depois conferir os tópicos. Hoje nós vamos estudar, meus queridos, a lição número 3 para 17 de outubro de 2021, lição que tem como título A Conversão de Saulo de Tarso. O nosso textuário nos diz assim: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos capítulo 9, versículos 3 e 4. Nossa verdade prática nos diz: a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 1 a 9, que nós passaremos a ler. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Versículo 9. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Nossa introdução vai dizer: a conversão de Saulo de Tarso, indiscutivelmente, foi um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo. Saulo tornou-se um dos mais célebres defensores da doutrina de Cristo. Nesta lição, veremos como ele passou por uma mudança radical na forma de pensar acerca do nosso Senhor. No caminho para Damasco, de um modo poderoso, Jesus chamou a razão e entendimento de Saulo, e este mudou de atitude por meio de uma impactante experiência sobrenatural. Assim, se por um lado Cristo tomou a iniciativa,
Por outro, Saulo respondeu com arrependimento e fé. Então, queridos, esta é a nossa lição que iremos estudar esta semana. Nossa lição consta dessa introdução que eu li. O primeiro tópico vai tratar sobre a conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. O segundo tópico da lição, Saulo e a doutrina bíblica da conversão. E o nosso terceiro e último tópico, as 3 faculdades interiores transformadas na conversão. E por fim nós temos então uma conclusão. Este é o comentário que está na nossa lição e nós queremos dispor para você, obviamente aproveitando muito do material que já consta da lição, né? A lição está sendo comentada pelo pastor, nosso muito digno pastor Elianai Cabral, que é um mestre na palavra, né? Então, o que eu estou fazendo aqui é uma complementaridade. De repente, um tópico que a lição não tratou, ou uma pequena parte do comentário que está ali num cantinho e você não percebeu, a gente vai comentar um pouco aqui. Então, vamos citar 10 tópicos que vão te ajudar. Aproveitando e abrindo aqui um parênteses, quero agradecer, falei, né, da enfermidade da minha esposa, mas ela recebeu alta, né, e está em casa, se recuperando aqui devagarinho em Montes Claros. Quando tiver condição, nós voltaremos para nossa terra Maceió. Muito bem, então, queridos, primeiro tópico que nós lançamos aqui, já que o título é a conversão de Saulo de Tarso. Primeiro ponto, uma conversão que é fruto da graça. Nós temos 2 referências na leitura semanal, que é Efésios 2:8 e Tito 2:11. Efésios 2:8 vai dizer, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E Tito 2:11 vai dizer que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, esta conversão de Paulo, longe de ser uma iniciativa de Paulo, ela parte de Deus. A graça, nós já sabemos deste conceito, é um conceito muito interessante. A graça é um favor imerecido. Então, nós não somos salvos porque temos obras, somos salvos para as boas obras, né? Então, quando somos salvos, Deus não olha o nosso mérito, não olha o nosso currículo, não olha a nossa ficha, né? Enfim, Ele nos ama e nos salva mediante a sua graça. Então, quem era Saulo de Tarso? Saulo de Tarso era um perseguidor da igreja, mesmo sabendo que suas motivações eram motivações boas, porque ele pensava que estava defendendo a lei de Deus, mas estava praticando um mal contra a igreja de Cristo e, consequentemente, praticando um mal contra Cristo mesmo. Cristo vai dizer para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? A perseguição era direta à igreja, aos primeiros cristãos. Então, esta conversão, ela se opera dentro deste ambiente de Deus chamado graça, que é o favor imerecido. Nós vamos ver o tópico 1 e subtópico 3, onde nós temos aqui um pouco deste comentário. Veja só, na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, ele diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Na epístola a Tito diz também: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Logo, o ponto de partida da experiência de salvação de todos os homens é a graça de Deus. Sem a graça de Deus, nós não alcançaríamos esta salvação. Essa graça é o favor imerecido de Deus, em que sua justiça é satisfeita na morte expiatória de Jesus. Aqui o mérito todo é de Cristo. Aos Romanos ele escreve: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, conforme está escrito em Romanos 3, 23 a 24. Ou seja,
A graça é favor outorgado por Deus aos pecadores que estão debaixo da sua ira. Muito bem, então esse é o nosso primeiro tópico. Nosso segundo tópico vai estar dizendo conversão como despojamento do velho homem. Conversão como despojamento do velho homem. E aqui a lição nos remete para uma referência em Efésios 4, 22, que eu quero ler o 22 e o 23, que diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então esta conversão é o abandono do velho homem para um novo homem. É o tirar da vestimenta antiga do pecado para a vestimenta nova da santidade em Jesus. Ok, então nosso terceiro tópico, conversão como produto da revelação. É impossível alguém se converter de forma genuína sem que ele tenha compreendido a revelação de Deus. Vejam que quando Deus fala com Paulo, quando Jesus fala com Paulo no caminho de Damasco, ele diz para Saulo: duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Significa dizer, irmãos, que Deus já vinha interceptando ali a Paulo, já vinha falando. Acredito que quando ele ouviu o grande discurso do diácono Estevão, ele foi impactado. Há pessoas que são tocadas, mas elas não se voltam para Deus. Então, quem são aqueles que se voltam verdadeiramente para Deus? Aqueles que têm uma Bíblia? Não necessariamente. Aqueles que frequentam uma igreja? Não necessariamente. Aqueles que são filhos de pais cristãos? Não necessariamente. Todos que se convertem, eles precisam desta revelação. É quando o Senhor se revela para você. É quando esta palavra, que é a grande revelação de Deus, é iluminada pelo Espírito Santo em seu coração. Então você não resiste a esta tão grande salvação. Veja que Saulo era duro, mas quando ele tem aquele encontro, ele está indo para Damasco justamente para perseguir os cristãos, ele é impactado por aquela luz que desce sobre ele deve cair da sua cavalgadura, e fica cego e ouve a voz do Cristo ressuscitado. Pronto, quando Saulo sai dali, ele já não é mais o Saulo antigo, mas uma nova criatura. Um homem que se despojou do velho homem e agora se revestiu do novo homem. Então isto acontece quando existe revelação. Sem revelação do Cristo, ninguém nunca vai se converter. Ele entra numa igreja, ele ouve o sermão, ele tem uma Bíblia, ele abre a Bíblia, ele lê e tudo mais, mas nós carecemos desta revelação gloriosa. Conversão de Saulo de Tarso. Conversão no encontro com Jesus. Ele não só se encontra com a verdade da palavra, mas ele se encontra com o próprio Jesus. Na interação aqui do professor diz assim: ao se encontrar com Jesus Cristo no caminho para Damasco, Saulo teve a sua vida completamente regenerada. Um encontro com Jesus. Quantas pessoas estão revestidas da religiosidade, mas não tiveram um encontro com Jesus? Quantas pessoas têm seus cartões de membro, pertencem a uma comunidade, tem lá o seu pastor, ouve a palavra, canta no coral, toca na orquestra, mas ainda não teve um encontro com Jesus. Nesta minha palavra, não sei quem está do outro lado assistindo, mas se você ainda não teve um encontro com esse Jesus, você precisa buscar o mais rápido possível. E a gente observa que não é muita gente que teve um encontro com Jesus. Como pastor,
A gente conhece pela frutificação. Aqueles que tiveram um encontro com Jesus, o seu comportamento é diferente. Eu até comparo assim de forma radical, que é como se um fusquinha batesse de frente com uma carreta. Nunca mais aquele fusquinha será o mesmo. Então, queridos, ter um encontro com Jesus. Esta conversão, ela deriva também do encontro do homem com Jesus. Quinto tópico: conversão que afetou suas faculdades intelectual, emocional e de sua vontade. Nós podemos dizer que este evangelho, esta revelação de Deus, ela impacta o homem de forma integral, corpo, alma e espírito, né? Tudo isto é impactado pelo poder do evangelho. Aqui na interação do professor ainda vai dizer assim: a sua faculdade intelectual foi regenerada, Saulo de Tarso, pois seu encontro com o Senhor trouxe-lhe luz à mente. Olha a primeira parte. Sua faculdade emocional foi afetada, pois ao longo da vida do apóstolo, vemos sua profunda tristeza em perseguir seus irmãos em Cristo. E, finalmente, a faculdade de sua vontade foi tocada. O apóstolo desejava apenas desgastar-se e deixar-se gastar pela causa do Evangelho. Assim, nada mais teria sentido para Paulo, senão o de pregar o Cristo crucificado. Como ele mudou? Sabemos que Saulo foi criado na cidade de Tarso. A cidade de Tarso, intelectualmente, disputava com Roma, disputava com a Grécia, disputava com Alexandria. Então era um centro de cultura, centro de intelectualidade. Saulo é daquela região. E ele, filho de pai fariseu, e ele, não somente isso, mas ele vai até Jerusalém, como se não bastasse, e fica aos pés do Rabino Gamaliel, homem de notoriedade da sua época, homem de referência, e lá ele estuda aos pés de Gamaliel. Então Paulo, ele tem toda uma construção intelectual, emocional, da sua vontade. Mas, meus queridos, que coisa linda, um encontro com Jesus transformou tudo isso. Todos aqueles conceitos que ele construiu na faculdade da vida cai por terra. E um minuto de revelação de Deus transforma toda a vida, todo o ministério, toda a trajetória desse grande bandeirante do Evangelho. Então, nós vemos suas faculdades intelectual, emocional e da sua vontade afetados. Para nós ganharmos tempo, eu não vou ler, mas você pode ir lá para o tópico 3, e nós vamos ter ali as 3 faculdades interiores transformadas na conversão. Faculdade intelectual, faculdade das emoções e faculdade da vontade. E onde nós vemos esses exemplos? Nós vemos esses exemplos na vida do apóstolo Paulo. Vamos então para o nosso 6º tópico: conversão que acompanha o arrependimento. Essas coisas vão acontecendo quase que simultaneamente, Conversão que acompanha o arrependimento. Vamos lá para o tópico 2 e subtópico 1, onde tem também uma explicação muito interessante. Veja só, a conversão começa no arrependimento. A palavra arrepender-se no grego bíblico é metanoia, que significa pensar de maneira diferente, sentir remorso, uma disposição interior para mudar. No Novo Testamento, arrepender-se traz a ideia de tristeza pelos próprios pecados, acompanhada de um desejo de corrigir o rumo. É a mudança na mente que induz a correção
de caráter e de conduta moral. É a contrição do coração, o desejo de mudar de atitude quanto ao comportamento na vida cotidiana. Isso é obra do Espírito Santo, entendendo que nesse processo de conversão entra a parceria homem e o Espírito Santo. O homem vai mudar a sua forma de pensar e ser tocado pela tristeza do pecado. Então, quando o homem toma conhecimento da palavra ou da revelação, ele sente uma tristeza pelo seu pecado, né? Essa tristeza do pecado, o Espírito Santo trabalha dentro deste homem, né? E modifica, né, a sua mentalidade em relação às coisas. E isso nós vemos em Paulo, né? A gente pensa como que uma construção de tantos anos na vida desse apóstolo é desconstruída assim tão rapidamente, né? O Espírito Santo trabalha, e aquilo que nós construímos em dezenas de anos, o Espírito Santo, em minutos, consegue desconstruir e reconstruir segundo a vontade do Pai. Muito bem, então, meus queridos, nós vamos ver aqui, já vimos, primeiro tópico, uma conversão fruto da graça de Deus, explicamos. Segundo tópico, conversão como despojamento do velho homem. Terceiro, conversão como produto da revelação. Quarto, conversão no encontro com Jesus. Quinto, conversão que afetou suas faculdades intelectual, emocional e de sua vontade. E sexto tópico, conversão que acompanha o arrependimento. Sétimo ponto, conversão expressa na transformação pessoal. Quando nós identificamos alguém que se converteu, quando nós vemos a transformação pessoal. Há um texto bíblico em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Estamos vivendo hoje um tempo muito complicado, onde as pessoas vêm do mundão para Cristo e permanecem do mesmo jeito que vieram do mundão. E alguém até diz: olha, você não precisa se preocupar em mudar, fique como você está. O importante é o que está no coração. Nós não concordamos com essa teologia. Alguém que teve um encontro com Jesus, ele não pode continuar vivendo a vida que vivia antes. Um outro ponto também que é controverso, não é? E antibíblico, é que nós precisamos construir uma imagem igual ao mundo para atrairmos o mundo. Então você já tem igreja hoje que parece boate, não é? Você tem pessoas que muitas vezes vão se tornar igual aos que estão lá fora, diz que é para atrair os que estão lá fora, e essas coisas não vão atrair. A igreja é sal da terra, é luz do mundo, e as pessoas têm que ser atraídas não pela igualdade, mas atraídas pela diferença, né? Nós estamos em Cristo, e aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, essa conversão é expressa na transformação pessoal. Tópico 2 e subtópico 2. Vamos ver. A conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal. Foi o que aconteceu com Saulo, pois a luz do resplendor do céu cegou-lhe os olhos carnais e o fez ver o Cristo ressuscitado, abrindo-lhe os olhos espirituais para conhecê-lo como Senhor e Salvador. Essa experiência sobrenatural e impactante o fez indagar ao Cristo ressuscitado sobre o que deveria fazer. De uma vontade egoísta e individualista, que era a sua vontade, Saulo demonstra agora completa resignação à vontade soberana de Cristo, conforme Atos, capítulo 9 e o versículo 6.
Então Paulo se levanta depois daquele encontro, não é? E ele já não é mais a mesma pessoa. Que coisa gloriosa. E agora o falar de Paulo vai mudar, o caminhar de Paulo vai mudar, a forma de tratar de Paulo vai mudar. Se Paulo espancava os outros, agora ele está sendo espancado e perdoando, não é? Se Paulo vivia perseguindo os cristãos, ele agora vai ser um cristão atuante que vai percorrer a terra difundindo o evangelho. Essa frutificação, essa exterioridade que aparece para todos, é fruto daquilo que já aconteceu dentro dele. Glória a Deus. Muito bem. 8º ponto. Conversão como meia volta para Deus. Nós vamos ver aqui no tópico 2 e subtópico 3, uma pequena parte que diz assim: a verdadeira conversão é a que nasce da tristeza para com o pecado e o reconhecimento de que o homem precisa dar meia volta para Deus. Né? No meio militar, nós sabemos que existe a Ordem Unida, né? E existe um comando na Ordem Unida que é meia volta volver. Você está marchando naquela direção, você dá meia volta, você vai marchar na direção oposta. Conversão é isso. Nós estávamos caminhando no caminho das trevas, demos meia volta, estamos caminhando no caminho da luz. Estávamos caminhando no caminho do engano, da mentira, demos meia volta, estamos caminhando no caminho da verdade. Estávamos caminhando no caminho do inferno e agora demos meia volta, estamos caminhando rumo a Sião celestial. Louvado seja Deus para sempre. Então, queridos, esta conversão também ela é vista como uma meia volta na vida do cristão. Ele agora já não está mais caminhando na mesma direção. Não é? É interessante que quando os discípulos estão indo para Emaús, quando eles têm o encontro e reconhecem Jesus no partir do pão, eles voltam para Jerusalém novamente, meia volta. Eles estavam se afastando do lugar da adoração e agora eles dão meia volta, estão voltando novamente para o lugar da adoração. 9º e penúltimo lugar. Conversão que nos torna filhos de Deus. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11, se eu não me engano, em diante, diz assim que ele, o Cristo vivo, veio para o que era seu, ou veio para os seus, os judeus. Mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Todos não são filhos de Deus? Não. Os seres humanos são criaturas de Deus. Filhos de Deus são aqueles que reconhecem Jesus como seu único, suficiente Salvador. E não somente isso, mas reconhecem o senhorio do Senhor Jesus na sua vida. A esses que receberam a revelação de Deus, tiveram a sua vida transformada, regenerada, santificada, né? Esses são filhos de Deus. Então a conversão, que é um dos passos da salvação, ela nos torna filhos de Deus. E não mais filhos do pecado, filhos das trevas, né? Ok. E 10º lugar, conversão que acompanha a regeneração. Regeneração, sim, ela é uma obra exclusiva do Espírito Santo. O que é a regeneração? O homem não participa deste processo. A regeneração é essa atuação direta do Espírito Santo na vida do homem, transformando a vida do homem radicalmente até a medula, não é? E este homem, na linguagem de Jesus, ele nasce de novo. Quando Nicodemos foi encontrar com Jesus de noite, ele disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus disse para ele, direta e objetivamente: Nicodemos, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo é ser regenerado. Então, esta transformação não depende de mim, do meu esforço, né? É o Espírito Santo que transforma este homem em uma nova criatura, em alguém
que nasceu de novo. Meus queridos irmãos, comentário bastante breve. Nós estamos fora do nosso local, vivendo uma situação assim muito difícil ainda, mas com muito carinho nós fornecemos esses tópicos que você pode aprofundar. Se você ainda não é inscrito neste canal, nos dê o prazer, se inscreva, deixa o seu like aí, tem essa mãozinha, clica aí dando um like, você vai estar colaborando para o vídeo. Tem um local onde você pode fazer um comentário dizendo a cidade de onde você está estudando essa lição, e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, comente com os seus irmãos da igreja, amigos que ainda não conhecem o canal, e você vai estar abençoando muitas vidas. Que Deus nos abençoe. Quero aqui agradecer a esta igreja invisível, que eu não conheço vocês pessoalmente, mas sei que vocês estão assistindo aos vídeos. Quero agradecer as orações. Deus tem nos dado vitória. Minha esposa está em franca recuperação e muito em breve estaremos ali em Maceió, dando um culto em ações de graça pelas maravilhas que Deus tem feito. E eu quero agradecer porque vocês foram muito carinhosos, mesmo estando longe, estiveram orando por nós. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo fale mais alto aos vossos corações e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Amém.